Você já parou para pensar que os pés são a nossa base? Eles sustentam o peso do nosso corpo, auxiliam no deslocamento e cumprem diversas outras funções. Por esse motivo, gente, temos que prestar atenção à saúde dessa parte do corpo e cuidar dos pés com carinho. Para nos explicar como fazer isso da maneira correta, eu recebo aqui no estúdio o médico dermatologista cooperado da Unimed BH, Dr. Flávio Figueiredo, que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, Dr. Flávio? Seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer te receber aqui para a gente falar sobre esses assuntos. E a gente tem que cuidar dos nossos pés com carinho, né? Eles são importantes, uma parte importante do nosso corpo. Com certeza. Bom, vamos começar a falar sobre os calos, que eu penso que é algo comum, né? Até o senhor pode trazer para a gente, se você recebe muitos casos no consultório, né? Relacionado a calos e calosidades. O que são? Bom, o calo, desculpa, nada mais é do que o espessamento da pele, né, da sola do pé, que é a região plantar, e ela acontece exatamente porque o pé tenta se precaver, né? Ou seja, se proteger do impacto que sofre com o peso do corpo e tudo. Então, vai havendo um espessamento. E quando esse espessamento é pontual, por exemplo, por causa de um dedo torto ou um sapato apertado e tudo, ele vai espessando mais num determinado ponto e aí forma um calo. Esse calo, comprimindo as terminações nervosas, comprimindo as próprias estruturas debaixo do pé, às vezes fica muito doloroso e incômodo. Pois é, e aí as características desse calo, né? Até explicando a diferença ali do calo e da calosidade. O calo, então, é a lesão ali em si, Isso. certo? Uhum. A calosidade também poderia ser a lesão, mas a coisa de formar o calo, né, vai sendo, as calosidades vão se formando por causa disso. Então a gente usa o termo mais quando se referindo à situação, e o calo à lesão. E se a gente for destacar aqui as causas, o senhor já falou sobre a questão do sapato ali apertado. É uma das causas, então, dos calos? Qualquer coisa que faça pressão, né, e a pele, então, se sente, né, como diz, agredida, então ela vai produzir, né, um excesso de queratina para poder proteger. É como se estivesse aumentando o amortecimento, né, o isolamento. E aí, consequentemente, forma um calo. Os calos normalmente trazem algum incômodo, assim, trazem algum tipo de sintoma para a pessoa, para o paciente que tem? O calo em si, não. Mas a situação, por exemplo, quando ele está numa situação onde ele é apertado, no comprimir as estruturas e as terminações nervosas, então ele pode ficar doloroso, pode causar dormência, pode causar coisas desses níveis. Pessoas de qualquer idade podem ter calos? Sim. Sim, né? Uhum. E como que eles são tratados normalmente? Bom, a primeira coisa a fazer é minimizar o impacto, né? Ou seja, tirar o atrito e tudo. Se você não fizer isso, por mais que você cuide, ele sempre vai voltar. Aí, uma vez que você tirou, o simples fato de manter a hidratação, você passar alguma coisa que a gente chama de um emoliente, né, para poder amaciar a pele, aos poucos ela vai voltando e o calo some. E aí o especialista que vai tratar esse calo é o dermatologista mesmo? Sim. Sim. O dermatologista vai te orientar, muitas vezes até o próprio ortopedista, ele percebe a situação, porque às vezes a pessoa tem um dedo, um osso fora do lugar, que faz a compressão, né? Então aí, uma vez diagnosticado a causa do calo, é só remover e cuidar para que ele volte ao normal. É mais simples, né? Agora, outra condição também que pode afetar os nossos pés, gente, são as micoses, né, doutor Flávio? O que são as micoses? A micose é quando você tem uma contaminação por fungo na pele. Então, são fungos que gostam da queratina, que gostam do ambiente da pele e, consequentemente, causam lesões, né? Porque eles são parasitas. Então, eles vão causar aquelas às vezes, inflamações e tudo, alterações que são causadas pelo fato da presença dele e dele proliferar na pele. Sim, quais situações assim são mais propícias a causar, né, as micoses? Eu sempre explico para o pessoal que o fungo ele gosta de ambientes quentes e úmidos, né? Coisa que muitas vezes você vive no pé, por quê? O sapato fechado propicia um ambiente mais fechadinho, úmido, por causa do suor e quente por causa da oclusão. Consequentemente, cria um ambiente favorável. Se o fungo estiver presente, e a pele também não estiver íntegra, né? Porque quando a pele está íntegra, que eu digo, não está lesionada, não está rachada, nem nada, o fungo tem mais dificuldade para poder se instalar, entendeu?
Então, muitas vezes o pessoal acha, lixar os pés é bom, passar bucha nos pés é bom. Não é. Por quê? Porque você tira a sua proteção natural. Consequentemente, você abre a porta para o fungo entrar. Sim, e a micose e a frieira, são a mesma coisa ou são coisas diferentes? A frieira, é um nome mais popular, né? Então, assim, é conhecida como aquela micose que dá entre os dedos, né? Então, tem a micose que dá debaixo dos pés, nas unhas, e entre os dedos o povo chama de frieira, entendeu? Por quê? Porque é um ambiente também onde fica geralmente muito úmido e é muito favorável para a proliferação de diversos tipos de fungos. E tanto a micose, né, também as frieiras incomodam, né, Sim, Dr. com Flávio? certeza, elas podem inflamar, coçar, né? Às vezes até doer. Sim, imagino que seja a grande causa da procura por profissionais da dermatologia para sanar esses casos. Como que eles são tratados? Bom, uma vez você diagnosticou a frieira, né, ou a micose, aí você vai, primeiramente, né, orientar também no sentido de criar um ambiente menos favorável para o fungo. Como? Enxugar bem, usar meias de algodão, expor os calçados ao sol e usar alguma medicação antifúngica, que pode ser um creme, pode ser um comprimido, pode ser alguma coisa nesse sentido. Legal. Então, da mesma forma, quando a gente está falando dos caulos, tem ali um tratamento que ele é mais simples e tranquilinho de ser executado. Com certeza. Agora, pulando aqui para a gente falar sobre as unhas, né? Que também é um assunto muito interessante. A gente costuma ver muitas pessoas falando que a gente pode detectar doenças por meio das unhas. Isso é verdade? Sim, porque algumas doenças, né, causam alterações nas unhas, né? Por exemplo, uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca, pode determinar um padrão de unha que a unha fica alterada, ela fica globosa, fica curva, né? E outras vezes você pode ter, por exemplo, às vezes a pessoa tem um diabetes e tudo, a unha pode sofrer alterações, assim como a própria pele no pé, porque ela por causa dos nervos, né, ela pode perder sensibilidade e tudo, e aí altera. Ah, sim. Então, é importante a gente ficar atento às nossas unhas. Com certeza. E quando a gente fala das unhas, tem muitos casos de unha encravada. Eu nunca tive unha encravada, eu não sei como que é, mas o pessoal reclama bastante da unha encravada. Por que ela acontece? Eu sempre falo com os pacientes que me procuram por causa de unha encravada que o problema da unha encravada é um problema mecânico. Ou seja, ela não nasce encravada, você não vem com a unha encravada. Ela encrava por quê? Ou você usou o calçado inadequado, ou você cortou a unha de forma errada e criou uma situação onde ela vai crescer dentro da pele. Isso é o encravamento. E quando isso acontece, inflama, dói, né? Aquilo incha, pode infeccionar muitas vezes, e aí cria uma situação bem incômoda. Pois é, e aí para tratar tem que procurar um dermatologista também. É o mais adequado. Às vezes o dermatologista até encaminha para um cirurgião quando é necessário fazer uma cirurgia para remover. Mas quando você trata, principalmente no início, não é uma coisa difícil, né? Às vezes só orientação e tudo você consegue resolver. E esse tratamento ali já de início, como que ele é? Primeira coisa, orientar, né? No sentido de você não tirar situações que favorecem o encravamento da unha. Por exemplo, um sapato apertado, uma maneira errada de cortar. Então, ensinar como cortar as unhas adequadamente. Né? E aí, dependendo de como tiver, se estiver inflamado, você tem que, né, dar um procedimento anti-inflamatório. Se estiver infeccionado, tem que entrar com antibióticos. E desse jeito você vai vendo o que é necessário, mas sempre tem um jeito de tratar. Mas então ali, aquela unha encravada tratada, ela pode voltar a encravar de novo? Se a situação que encravou permanecer, com certeza ela vai encravar novamente. Vamos falar que o encravado, assim, eu vejo muitas pessoas falando que dói muito, né? Causa um desconforto muito grande. Com certeza, por quê? Como a pele, né, tem muitas inervações e tudo, né, que é a situação de defesa, né? Então, quando pega os nervos sensitivos, tudo fica dolorido. Então, a compressão pelo fato de apertar dói muito. Pois é, ainda falando aqui sobre as unhas, né? A gente vê muitas pessoas reclamando das unhas fracas. As unhas que quebram muito fácil ou ficam descamando também. Doutor Flávio, o que causa isso? Essa fraqueza nas unhas? Bom, as unhas são lâminas, né, de queratina. Do mesmo material que é feita a pele, que é feito o cabelo, é feita a unha. Então, ela é produzida, né, quando você olhar a sua unha, se você ver essa lúnulazinha aqui, essa partezinha branca, ali é a chamada matriz ungueal. Então, aquilo que grande parte dessa queratina é produzida ali e vai formando como se fossem folhas.
de um caderno que vão juntando e formando uma placa, né? Eu comparo mais ou menos assim, por exemplo, se você já viu como é que é feito um cartão de crédito, né? São várias lâminas de nylon prensadas, formam aquela plaquinha que é o cartão. A unha é mais ou menos isso, só que é de queratina, entendeu? E ela vai assumir a forma de acordo com a produção da matriz, desenhando ali no seu dedo. Tem pessoas que têm muita produção, a unha fica grossa. Tem gente que produz pouco, a unha fica fininha. Quanto mais fina, mais molinha ela fica. E uma unha mais fininha, mais molinha, ela é mais frágil. Então, se você usa a unha como instrumento para raspar as coisas e tudo, ela com certeza vai ficar mais, sofrer mais impacto, vai lesionar mais. E se ela resseca, né, que é uma das coisas que acontece muito por causa de uso de produtos de limpeza e tudo, que vai tirando aquela parte que reveste a unha, então ela fica mais quebradiça. Entendeu? E aí, com isso, você faz uma dobra, ela pode realmente quebrar. E com o avançar da idade, né, depois que a gente passa dos 40, 50, a unha vai ficando mais frágil mesmo, porque não só a produção da queratina diminui, como ela também fica mais sequinha. Então, consequentemente, ela fica mais frágil, né, mais quebradiça e tudo. Então, você tem que cuidar melhor. E uma das maneiras de cuidar é protegendo mesmo, né? Uma das coisas que as mulheres, principalmente brasileiras, adoram fazer, que eu sempre condeno e oriento não fazer, é cortar as cutículas. Entendeu? Então, passar esmalte é problema, tem que deixar a unha respirar. Isso não existe, gente. Unha não respira. Entendeu? O que você tem é que não tratar ela mal. Você pode passar esmalte? Pode, não tem problema nenhum. Mas tirar a cutícula tem, porque aí você está cortando a pele. Você está criando uma situação onde a pele pode inflamar, infeccionar e tudo, e é o que acontece. Inclusive, você desenvolve alergia pelo esmalte porque tira a cutícula. Sim. Então Entendeu? fica orientação, né, gente? O esmalte está tudo certo, o problema está tirar a cutícula. Aí pergunta, mas aí como é que eu faço para ficar bonito? Não tem problema. Você compra lá aquele creminho que tem nessas lojas todas aí de produto de beleza, de cuidados, creme redutor de cutícula. O que é aquilo? É um queratolítico, né, que a gente chama, que ele amacia a pele, então você passa e empurra, entendeu? Para poder desenhar da maneira que você gosta. E aí pinta, pronto. Entendi. Então a dica é empurrar a cutícula e não tirar ela. E não cortar. Tá certo. Agora, tem alguns casos, doutor Flávio, que por conta de um traumatismo ali, uma lesão na unha, a unha pode até cair ou fica ali uma parte mais escurecida, né? Por que isso acontece? Bom, muitas vezes acontece, no caso dos pés, né? Pessoas que fazem caminhada, atletas, né, que correm e tudo, por causa do impacto. Você imagina, quando você bate o pé no chão, né, o pé dá aquele deslizamento. E aí onde que ele vai bater? No calçado que você estiver usando. Então o dedo, principalmente o dedão, né, vai de encontro ao calçado e aquela compressão que vai batendo e repetindo, entendeu? Lesiona e machuca mesmo a unha. Principalmente se a unha estiver um pouquinho comprida. O que vai acontecer? Muitas vezes acontece até um sangramento debaixo da unha. Aí ela fica escura. Entendeu? E quando ele causa um edema, né, o que acontece? Esse edema, no inchar o dedo, a unha descola. Por quê? Porque a unha é colada no leito ungueal, na pele, através de vilosidades, formando como se fosse um velcro. Entendeu? Então, se ele incha, ele solta. E aí, para colar, você tem que deixar ela crescer de novo. Entendi. E aí são alguns meses. Pois é, mas cresce de novo. Normalmente cresce. Mas aí entra outra história que a gente vê muito comumente, né? Que as pessoas querem limpar, porque acha que está formando uma massinha ali debaixo do dedo e acha que aquilo tem que ser removido, porque é sujeira, causa mau cheiro e tudo. Falou assim, olha, pode lavar normalmente tudo, mas não raspe. Por quê? Porque no você raspar, você está tirando a queratina que a sua matriz está tentando produzir para colar de novo. Sim. E se você fizer isso, ela pode cicatrizar, aí acabou. Nunca mais ela vai colar. Bom, fica aí a orientação, então.